continue orando. Porque quando você ora, o Senhor, Ele plana sobre a sua casa, sobre a tua vida. Aleluia, Deus Santo, Deus de poder. Neemias, capítulo de número 6, diz assim, no verso 1: quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou escola bíblica dominical na segunda-feira, amém? Glórias. Ei, calabás. Ei, aleluia, Deus Santo. Diz assim: tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábia, o resto dos nossos inimigos, que já tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer: vem, encontremo-nos na aldeia do vale de Ono. Porém tentavam fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Amém? Deus, aqui está a tua palavra, que é digna de toda aceitação. Nesta noite, pedimos ao teu Espírito Santo que o Senhor fala e não se cala, Pai, através da tua palavra. Ó Deus, que o Senhor venha operar no nosso meio. Deus, meu Pai querido, manifesta a tua glória, porque através da tua palavra que liberta e que transforma e leva para a glória. Ó Deus, fala conosco aqui nessa noite, que diminua, Senhor, o vaso de barro, que apareça e cresça o teu Espírito Santo a cada dia sobre nós, porque, Senhor, somos totalmente dependentes da tua misericórdia aqui, Senhor. Ó Deus, eu desço na tua olaria, reconhecendo que nada posso, nada fazer, mas o Senhor pode, Deus, todas as coisas. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, assim está glorificando a Deus. Hoje estamos no culto de oração, começando essa poderosa campanha. Por que não falar de um homem de oração? A Bíblia, ela é clara em nos dizer que Neemias, essa história é muito conhecida, eu creio que os irmãos já ouviram muito esta palavra, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia sobre as nossas vidas. A Bíblia disse que Neemias era um judeu. Neemias, ele vive agora num lugar muito longe. A Bíblia vai dizer que ele está agora na fortaleza de Suzã. Embora Neemias nunca foi de Jerusalém, aleluia, glória a Deus, mas ali era a cidade que habitava os seus pais. Ali era a cidade onde habitava o seu pai e a sua mãe, que havia crescido ali naquela região. A Bíblia vai nos dizer que nos dias de Jerusalém, naquele tempo, naquela época, Jerusalém ela foi sitiada, ela foi invadida pela Babilônia. E ela, louvado seja o nome do Senhor, e ali se deu em 3 partes. A primeira parte, aleluia, que nós vamos ver na história, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jerusalém, ela foi saqueada, ela foi invadida. A Bíblia fala, os historiadores dizem que ali eles levaram, o que, missionária Solange? Eles levaram ouro, eles levaram prata, eles levaram bronze, eles levaram toda aquela riqueza que havia ali em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que pela segunda vez, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, eles invadiram aquele lugar, eles levaram aqueles homens, eles levaram para ser escravo, louvado seja o nome do Senhor, para ser escravo em Babilônia, louvado seja o nome do Senhor. E nessa hora que nós vamos ver que Daniel foi levado também escravo, Misael, Ananias, Zacarias, Misael, Abidnego, aleluia, louvado seja o nome
situação terrível. Aquela cidade, ela fica numa situação, aleluia, Rodrigo, de uma miséria, de uma pobreza muito grande. Não havia mais nada agora naquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Babilônia entra agora dentro de Jerusalém e deixa agora aquela cidade em uma terrível destruição. Algumas pessoas morrem, eles vêm e matam, eles assassinam, aleluia, as crianças perto dos seus pais, eles pegam aquelas mulheres, estrupam aquelas mulheres em praça pública. Oh, meu querido irmão, imagina agora como estava ali aquela cidade naquele tempo. Ai, decalava-se de Comanai, aquela cidade estava passando por uma dificuldade terrível. Agora a Bíblia diz que ficava algum povo, e a Bíblia diz que agora um do irmão de Neemias vai agora até o palácio, por nome de Anani. A Bíblia diz que quando Anani chega lá no palácio, aonde estava Neemias, Neemias pergunta como vai o povo lá em Jerusalém, como vai a cidade. A Bíblia diz, aleluia, que Anani responde para Neemias: algum dos nossos irmãos de Judá, ai, declarava tudo aqueles que não foram levados cativo para a Babilônia, aqueles que não foram levados cativo, a situação da cidade está em grande miséria, em grande pobreza. Ei, deixa eu te dizer que nessa noite, aleluia, a Bíblia diz, quando Neemias ele recebeu essa terrível notícia, a Bíblia diz que o coração de Neemias se entristeceu de uma tal forma, aleluia, imagina a dor que Neemias sentia. Olha, embora ele não era lá de Jerusalém, mas ele se compadecia pela vida do teu povo. Embora ele nunca esteve lá, mas ele compadeceu pela vida daquele povo, porque era povo dele, é a cidade dos pais dele. Sabe o que eu entendo nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quantas das vezes nós temos vivido dias difíceis, dias terríveis, e quando chega uma notícia, irmãos, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Tem pessoas, aleluia, glórias a Deus, que não tem mais aquele coração voltado como Neemias tinha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É aquela pessoa problema daquela pessoa, não. Mas eu quero te dizer que nessa noite Deus vai levantar Neemias com o coração quebrantado. Deus vai levantar Neemias nessa noite para poder orar, para poder interceder. Como não entristecer o coração? Irmão, se você está vendo a necessidade que o teu irmão está passando, você vai cruzar o seu braço, você não vai oferecer uma ajuda. Aleluia, glórias a Deus. Você está vendo que a irmã do ciclo de oração precisa de um reforço, você vai passar bem de longe. Ei, é hora nessa noite de nós, aleluia, começar a fazer como Neemias. É hora nessa noite de nós começar a colocar o nosso coração piedoso. É noite nessa noite, é noite de nós fazer como Neemias fez. Hoje é
culto de Comanaga Subderebederece. E hoje que o povo está preocupado, obreiro Deus Plesse. O povo hoje está preocupado, sabe por quê, irmãos? Se não tem o meu nome, eu não vou. Se meu nome não tiver no cartaz, nem lá eu apareço. Meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer, se mesmo teu nome não tiver no cartaz, se o teu nome não aparecer, o nome dele aparece. Que ele cresça, que diminua eu. Que ele cresça, que diminua você. Que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Ele que tem que aparecer. Eu não vou orar para a causa da minha irmã, não, sabe por quê? Porque ela passa e não dá paz do Senhor para mim. Não tem problema não, Jesus ensinou diferente. Amai os vossos inimigos também. Se ela não me importa, olha por ela. Olha, na Jeová subderebederece. Irmão, se a gente for olhar que aquele povo passa lá na África, meu Deus da dor, coração da gente dói. A gente pudesse, meu Deus. Falei assim, Senhor, se você não pode ajudar, ajude em oração. Ajude em oração pelos pastores que estão lá fora. Os missionários que saem lá da sua família e vai fazer a obra fora. Os dirigentes, aleluia, que estão na frente, de frente da sua congregação. Só Deus sabe a responsabilidade que é estar de frente de uma obra, de frente de uma meta. É bonito sentar aqui, irmão, mas é preço a pagar também pela tua vida. Ei, Jeová, subia! Pera, manda aquela vassoura, que isso, missionária? Aleluia, irmã! Aleluia, Deus Santo! Ainda na minha adolescência, eu sentava com as irmãs na mesa de oração. Falei, meu Deus, por que o pastor me colocou em mesa de oração com as irmãs? Mas eu via que aquilo ali era um aprendizado para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Quantas das vezes era guerra, quantas das vezes era choro, mas era Deus trabalhando. Era lágrima, mas era Deus renovando para o teu crescimento. Ei, que me dê calamanda, calabassuia. Ela caia. Na mão de uma suja como anai. Vira para essa pessoa e fala assim, e aí? Você vai ficar olhando ou você vai fazer alguma coisa? Ai, meu querido, você vai ficar olhando ou você vai fazer alguma coisa? Na mandala suja, na mandala séria. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus invadiu o coração de Neemias. Oh, que coisa linda quando o Espírito Santo sacode dentro do homem! Ei, Giovanna, súbia! Porque aquela vontade não vinha de Neemias. Aquela vontade veio da parte de Deus, do coração de Neemias. Tem pessoas que às vezes não entendem. Tem pessoas às vezes que criticam. Por que cada hora a irmã vem aqui e arruma? Nossa, a casa do Santana, vem cá, ajeita o negócio aqui. Ajeita a cadeira da porta, vai lá, coloca a cadeira no lugarzinho certinho. Sabe isso aí que é, irmão? É o espírito de Neemias. Ei, Neemias! Neemias que Deus quer levantar aqui nessa noite para fazer a obra. Quantos irmãos olham para dizer assim? Está querendo aparecer, está querendo ser melhor. Não, irmão, é o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que ardia dentro do coração de Neemias. É que foi ardendo teu coração a partir de então. Você vai começar a ver coisas diferentes.
dia. Meu Deus. Lamandiovassu de Comanai. Deixa a irmã trabalhar. Deixa a irmã organizar o irmão. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz que Neemias ele foi orar. Olha o segredo. Ele não só ficou prostrado chorando, não. Ele agiu também. O negócio não é só prostrar. Não, o negócio é agir também. Historiadores dizem que Neemias orou por cerca de 120 dias. 120 dias ele ali orando. Falando com Deus. E aí tem pessoas que já têm orado há muito tempo, né, irmãos? Tem pessoas que vêm orando por uma causa já há muito tempo. Tem pessoas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, está na fila da promessa há muitos anos. Mas eu quero te dizer que hoje é o dia que Deus está decretando vitória aqui nessa noite. Tem pessoas que estão olhando e dizendo assim, eu vou desanimar, não está dando não. Quando você está pensando que você está fraquinha, que você não está aguentando, vem o Espírito Santo de Deus, te pega como uma criança e coloca no braço e diz, continua, meu filho, continua minha filha, continua. Neemias, ele estava ali em Suzã. Ele era copeiro do rei. Era uma pessoa de responsabilidade naquela época, aonde ele servia para o rei o vinho. Ele que provava antes de o vinho chegar ao rei. Neemias ele tinha que provar, porque não podia chegar de qualquer maneira e não podia chegar o vinho se tivesse envenenado. Então Neemias era o responsável, ele era de alta confiança do rei Artaxerxes. Olha só que coisa linda, alguém ter confiança em você. Imagina Deus, um homem é bom de confiar. A Bíblia fala que não, mas o homem não deve o homem confiar no homem, onde tem o homem confia no homem. Mas muitas das vezes, irmãos, tem pessoas que é mais chegado que o irmão e a gente confia. Louvado, não é todo mundo que a gente pode, né, contar e falar a nossa vida, a nossa história. Mas tem pessoas que você é mais chegado, você quer conversar, você quer se abrir, ou quer orar por essa causa. Mas tem pessoas que você não fala, você não vai se falar. Então a Bíblia disse que Neemias andava com o seu semblante triste. Quando a tristeza aparece, se você vai olhar para uma pessoa, logo você sabe que ela está triste. Porque o rosto da pessoa fica diferente. É verdade? E o rei percebe que Neemias ele estava triste. O rei pergunta para Neemias. Aí Neemias vai e fala para o rei aquela situação que estava acontecendo com o seu povo. Irmãos, Neemias era gente tão boa que o rei queria que Neemias ficasse por perto. Quando ele pediu uma carta para o rei, para ele estar indo lá em Jerusalém, o rei perguntou quanto tempo duraria que ele voltaria. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia disse que Neemias, ele pega a carta e leva a carta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Neemias, ele parte com algumas oficiais para Jerusalém. Ele não foi com muita gente. Ele foi com pouca gente. Depois, irmãos, que Deus ele vai fazer sobre a minha e tua vida não é com multidão de gente. Talvez uma pessoa só. Talvez duas. Ainda que seja uma, mas que seja na mesma fiação com você. Aqui eu poderia estar lotado de irmãs aqui, ó. Lotado até lá na frente de irmã de oração. Mas está aqui quem Deus preparou e escolheu para estar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando Deus escolhe, está escolhido, irmãs.
Quando Deus separa, está separado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu já dirigi ciclo de oração, só eu e Deus, irmãos. Dentro de uma congregação, de outra igreja do ministério que eu estava na época. Eu saía do retiro, que eu morava no retiro, ia para o Jardim Esperança. E chegava lá, era uma experiência que Deus havia me dado. Começar a cavar poço. Pensa que foi fácil? E ali eu chorava. Falei, Deus, era eu e Deus e as cadeiras. Ei, e você quer desanimar por causa de quê? Você quer parar por causa de quê? A campanha hoje é mãe de joelhos e filho de pé. Quando tem alguém orando para alguém de joelho, a tua casa vai ficar de pé. Se alguém torce, se alguém para, o inimigo ele só quer, aleluia, achar uma brechinha para ele poder entrar e fazer a baderna. Mas eu quero te dizer que nessa noite, aleluia, quando tiver homens e mulheres de joelho no porando, o inimigo ele tem que bater em retirada. A Bíblia diz quando Neemias chegou lá em Jerusalém para começar a edificar o muro, porque nós sabemos, casa aberta entra todo mundo inteiro, irmãos. Quando não tem muro, quando não é cercado, entra boi, entra cavalo, entra gente que não é para entrar, não é verdade? Então estava tudo aberto. E Neemias ele foi. E ele foi para aquela missão. Mas não foi fácil, não. Foi fácil para Neemias, não. E quando chegou lá, começaram a zombar de Neemias. Esse judeu fraco, ele vai fazer aqui. Quem sabe alguém está olhando para mim, para você, está dizendo: quem ela pensa que ela é? Quem que ele pensa que ele é? Ei, você está edificando seu muro hoje. Você está edificando a sua casa hoje. Alguém está olhando e está zombando da tua fé. Alguém está olhando e está rindo da tua caminhada. Ela está indo, está buscando e não está acontecendo nada. Na vista deles não está acontecendo. Mas diante da vista dos céus, tem os céus está em movimento. Pelo amor de Deus, meu querido, o céu está em movimentação. O céu está agitado aqui neste lugar. Alguém está olhando, mas não está vendo nada. Está tudo a mesma coisa. Mas o Senhor está dizendo assim: tem pessoa de joelho no chão. É quando a minha igreja lá na terra está em oração, eu estou em movimento por eles. Eu estou em movimento para dar livramento dentro da casa deles. Quem sabe alguém vem aqui hoje, nessa noite, buscar para alguém da tua casa, da tua família. Ei, continua nessa campanha. Em movimento o céu está. Fala comigo assim: o céu está em movimento. Ao meu favor essa noite. Ei, Sanbalat e Tobias se levantaram contra Neemias. Está se levantando contra você. Quando o negócio está se levantando, ai meu querido, aí que o negócio fica bom. Aí é sinal que Deus, quando o negócio está exprimindo na oração, na mesa de oração, pode ter certeza que vem vitória grande ali. Mas missionária está vendo, tem pessoa que tem que ter medo de vir para a oração. Que negócio é esse, irmão? Deus te chamou, foi para a guerra mesmo. Deus te chamou para você lutar mesmo. Para com esse negócio. Você vai inventar, você vai deixar de inventar. Continua na marcha. Continua na guerra. Não vai subir na reverência. Se porventura parar, vai parar o vento? Não. Continua marchando. Está se levantando, missionária Tobias, Sanbalat, deixa se levantar. O versículo que nós lemos: estou diante de uma grande obra. Imagina se Neemias descesse para ver, para olhar, que
estava falando dele, que estava zombando, que estava rindo. Imagina se você para por causa de uma guerra, de uma luta com alguém. Não. Eu estou diante de uma grande obra, eu não posso parar. Aleluia. Eu não posso parar. Eu tenho que guerrear na oração. Porque o Deus que me fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Quantas mulheres, irmã, pagam preço? Mulheres de Deus, homens de Deus pagando preço. Quantos homens de Deus, aleluia, ficando em frente de mesa de oração também, pagando preço para sua casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes no casamento, o homem serve, a esposa não serve, às vezes é guerra dentro de casa. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas está ali perseverando, Senhor. Eu creio que o Senhor vai transformar a minha esposa. Eu creio que o Senhor vai transformar meu esposo. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai trazer, vai transformar, vai ser pregadora da tua palavra. Alguém está olhando e está rindo, está saindo sozinha de casa, está caminhando sozinha. Deixa rir, deixa louvar, porque o céu está reservando algo melhor. Enquanto o céu, aleluia, não libera a tua vitória, continua na marcha, continua crendo, continua louvando, continua orando, continua gritando que só preciso. Continue. Gritando, missionária, gritando, Jesus, o Senhor é bom. Eu ainda creio que o Senhor faz milagre. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Começa a profetizar que os teus filhos serão uma bênção. Continua profetizando. Não desce. Deixa as brechas. Porque o diabo, ele quer brecha aberta. Ai, irmã, desanima. Meu Deus, nos 12 anos você está orando, não aconteceu nada. Pelo amor de Deus, se os livramentos que Deus deu, a sepultura que Deus fechou e você não viu, Deus está trabalhando. Aleluia. Você está viva. Verdade, meu Deus. Você está sangrando, mas você está adorando. Glória a Deus. Está Aleluia. doendo, mas você está caminhando. Glória a Deus. Ei. Tem gente viva aqui ainda. Tem gente viva aqui para adorar. Para confundir essa palavra de bobinha. Nova subidela e vai ter calabandalai. Glória a Deus. Neemias estava triste. Nem por isso ele parou de servir o rei. Não é porque a sua tristeza você vai parar de adorar, não. Missionário, hoje eu cheguei triste aqui no culto. Só Deus sabe, Ele sabe mesmo. E é por isso que eu adoro Ele. Aleluia, eu cheguei aqui machucado, missionário, não tem problema não. Porque Ele também foi machucado também. Ele foi sacrificado, Ele foi morto. Por mim e por você. Mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele vive. Ele vive. Ele vive, Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo. E quando os irmãos se largar desse Jesus, quando se largar desse Jesus, por causa de poucas coisas, olha que Ele passou por mim, por você, foi caluniado, foi pisado, foi cuspido, carregou uma cruz, morto, pendurado no madeiro, mas Ele está aqui. E Ele prometeu que Ele iria, mas Ele não ia deixar nós órfãos. Ele foi preparar um lugar. A Bíblia diz, irmãos, que aquilo que o olho não viu nem sequer chegou ao coração do homem, nem sequer chegou no teu coração, é as coisas que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Aleluia. Ele é maravilhoso, Ele é general de guerra, Ele guerreia. Ele não dorme. Verdade. Irmãos, eu já falo, não sei se eu já contei aqui nessa congregação, a última vez que eu fiz.
Já estou terminando. Não era nem para mim estar aqui. Eu falo, Deus, então, que a minha vida sempre foi um milagre. Às vezes eu pergunto para Deus, Senhor, por que eu passo por tantas coisas difíceis na minha vida? Deus, quando eu vim ao mundo, eu nasci de 7 meses e 1,20 kg. E passou da hora de eu nascer mais ou menos 2 dias. Então quando eu nasci, eu fui direto para a UTI. Já estava toda roxa e faltou oxigênio no meu cérebro. Então era me ter uma sequela muito grande. Mas aquele que fez a promessa, que já sabia quem eu ia ser, cuidou da minha vida, cuida da tua, cuida da tua casa, cuida do teu casamento, cuida de você. Ele tem cuidado dos mínimos detalhes. E quando no ano passado o diabo achou que ele ia ceifar na minha vida, uma ansiedade muito forte, devido a um problema na coluna que eu estou, mas em nome de Jesus, o Senhor já me prometeu a cura e eu estou crendo que o Senhor vai me curar. É um propósito, a gente não entende, mas tudo é no tempo e na vontade de Deus. E quando eu vi essa crise de ansiedade, eu vi uma confusão, eu nunca tinha dado isso. E quando eu vi essa confusão, eu caí na cozinha da minha casa. E quando eu caí, eu sentei a cabeça com muita força no chão. Entenda bem, para você ver uma coisa. Quando tem alguém na sua casa de joelho, a sua casa fica de pé. Talvez você, a coluna lá tá apanhando, ó. Tá doendo, né? Tá chorando, né? A coluna apanha porque ela tem que sustentar. Aqui, ó, tem as colunas da igreja. Se não tivesse coluna aqui, isso aqui fica de pé como? Como que é suportar o peso da laje para baixo? Então a coluna lá apanha mesmo. E quando me chegaram no HPS, eles conversando comigo, quando eu voltei, eu já estava colocando eu naquela maca e os pessoal do SAMU conversando para poder ver, para não deixar eu dormir. E ali eles foram conversando comigo, na cabeça ruim. E eu só me lembro que eu falei assim com a minha irmã, que me acompanhou, quando ela foi lá fazer a ficha para poder, quando eu estava passando pela triagem. Me levaram, me deixaram no corredor. E eu lembro que eu falei com ela assim, eu não quero ficar aqui não. Quero ir embora. Quem sabe, irmão, quem vai para o HPS fica ali, né? Até que sai vaga para poder ir para outro hospital. Você tem que ficar ali morfando. Eu falei assim, eu não vou ficar aqui nesse lugar aqui não. Só que dali, irmãos, eu não vi mais. Eu vi outra crise. E foi pior do que a da primeira que a minha irmã falou. E quando eu voltei, já estava cheio de médico do meu lado. Meu braço já estava tudo machucado, porque é difícil achar veia em mim. Aí eu sei que eu estava muito sonolenta. Eu vi o médico falando para mim assim, saiu uma vaga no H1. Ela vai ser transferida agora há pouco para lá. Eu falei assim, nossa, eu ir embora para casa. Mas eu sentia que a minha cabeça parece que tinha uma água dentro da minha cabeça. Balançava a cabeça, parecia que a minha cabeça estava oca. Me transferiram para lá, para H1. Chegando ali, me atenderam, começou a vir os médicos, os medicamentos para me tomar. Aí o médico, ele falou assim, aí a igreja já estava em oração pela minha vida. Eu agradeço a todos que esteve orando pela minha vida e continuam orando, que eu preciso mais de reforço em oração ainda. Gratidão pela vida dos irmãos aqui também. E todas as pessoas estavam orando, independente de região, cada um da sua fé. Cada um estava orando pela minha vida. E quando foi uma segunda-feira, à noite, e o povo preocupado, porque alguém sabe quando bate a cabeça. E quando eu bati a cabeça, deu um quadro de sangue no cérebro. E desse quadro espalhou um pouco de sangue do lado da minha cabeça. Então eu internei naquele hospital para poder fazer cirurgia na minha cabeça.
Só quando foi uma segunda-feira à noite, olha o poder da oração, continua buscando. Não deixa de orar, não deixa de clamar. E quando foi uma segunda-feira à noite, entrou um médico, não era o meu neurologista, mas um médico entrou ali com os papéis na mão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou assim: Solange, boa noite. Eu falei: boa noite, doutor. Eu tenho uma notícia boa. O povo falou assim: pode falar. O que está acontecendo agora? Que notícia é essa? Eu sou muito ansiosa. Fala, doutor. Ele rindo. Ele falou assim: olha, o sangue que estava do lado da sua cabeça, aleluia, glória a Deus, você não vai ser mais preciso passar por cirurgia nenhuma, porque o sangue que estava derramado lá na tua cabeça, sabe o que aconteceu? Sumiu. Deus que milagre, Deus que opera, ainda faz milagres aqui. O Deus a qual nós pregamos é o Deus que salva, cura, liberta e transforma e leva para o céu. Se Deus quisesse me levar, Ele tinha levado, porque a minha vida estava na mão dele. A minha vida está no controle dele. A tua vida está no controle de Deus. A tua família está no projeto e no controle do céu. Eu falei: o que, doutor? Não tem nada. Falei: que é isso? O pastor estava lá esse dia, pastor Iraí. Eu falei com a minha irmã: que é isso? Eu vim para cá fazer cirurgia. Como eu falei assim: então amanhã eu já posso ir embora, né? Ele: não, você vai ficar aqui para fazer mais alguns exames. Eu falei: Jesus, que é isso? Né? Vou para o hospital, nunca. Depois de grande, mas foi a primeira vez que eu fui internado no hospital. Depois de criança. Aí outro dia me leva pro Monte Sinai, e vai para lá, e vai para cá, e faz outra ressonância da cabeça, e um exame de coração. Eles veem um negócio que deu anestesia bem na coluna. Quem é mãe aqui que tem filho sabe, não faz cesárea, manda a pessoa abaixar, eu tentei mais não aguentar. Eu falei: que é isso? Que agulha é essa? Esse ferro você está arrancando no meu osso? Para que isso? Eu falei: que é isso? Que tanto exame é esse? Para tirar o líquido da medula óssea. Aí faz exame daqui, dali. Aí eu falei: não tem nada. Se não tem nada, para que eu estou tomando esse remédio? Eu falei assim: não tem nada, para que? Não, você vai tomar. Aí, irmãos, pediu para mim fazer outra ressonância para ver as veias artérias. Fiz um exame, eu falei assim: não vai dar nada. Eu falei assim: eu vou voltar aqui e vou contar. Eu estou contando. Voltei lá, coloquei o rosto no coração, fiz os outros exames, paguei para poder fazer outra ressonância que o médico pediu. Não tem nada. Não tem sopro, não tem nada. Falei: esse aí é milagre de Deus. Aí louvado seja o nome do Senhor. Aí isso aí é cuidado do céu. Deus confundiu o inimigo da minha e da tua alma. Ei, aleluia. E quando a obra estava concluída, o muro concluído, aqueles que olharam e zombaram de Neemias, falando que era fraco, teve que ver o muro de Jerusalém de pé. Aquele que está olhando e está dizendo que você não é capaz, que Deus não está ouvindo a tua oração, vai ter que ver algo diferente na tua casa, vai ter que ver você casando, vai ter que ver você trabalhando, vai ter que ver você de pé. Quem sabe alguém está olhando e está dizendo assim: vai ficar na cama com depressão, vai ficar doente em cima da cama. Deus está dizendo hoje: eu estou te dando saúde, eu estou te dando força, eu estou te dando ânimo. Glória a Deus. Eita, glória. Meu Deus, a hora já foi boa. Coisa linda. General de guerra, de peleja na terra. Nova suia. Ainda que ela de calabacéia. Eita, já apresentou um varão muito sério que deixou. Lavanda calabacéia, lavanda da caia. Lavanda de comanada séria. Deus, ele envergonha o nosso adversário. Alguém estava orando, quem sabe alguém estava orando e dizendo assim: nossa, a missionária Solange, ela foi, mas ela não vai voltar de lá viva. Olha eu aqui para adorar. Olha você aí para adorar.
Mas como pode um milagre desse? Aleluia, Jesus pode. Jesus pode. Jesus pode. É o único, é o único, é o único. Ele é o único, aquele simples mesmo. Aleluia, que nasceu naquela cidade humilde, pobre, que ninguém dava nada. Aleluia. Quando Natanael falava, Filipe falava para Natanael, vem alguma coisa boa aí de Nazaré. Aí ele disse que Cristo vinha. Então olhar e ver. É Jesus. Vê que Ele está aqui para te curar. Vê as maravilhas que Ele está fazendo. Que Ele já fez na minha e na tua. Eita, glória! Esse é o único. Oh, aleluia! Fica de pé. Eu encerro a mensagem aqui. E eu agora entendi o mistério. Quando eu dobrava o joelho, eu falei: o Senhor falou para mim assim, não preocupa, porque eu vou colocar minhas palavras na tua boca. Deus faz da maneira que Ele quiser, irmãos. Deus faz da maneira que Ele quiser. Não da forma que nós queremos. Talvez fosse a minha forma que é sido diferente, mas a forma que Deus quer. Eu já vou estar pensando, mas antes eu quero